Salve galera! Esse é o canal Loucos por Futebol e hoje eu vou falar de times que teve ascensões meteóricas e sumiu, tá ligado? Times que, tipo assim, talvez não era considerado grandes, uns era considerado grandes, talvez não era considerado grandes, mas era times muito relevantes, times com feitos incríveis, históricos pra caramba. Então, para começar esse vídeo, vou pedir para você dar um joinha, você se inscrever no canal e tamo junto e bora pro vídeo. E para começar esse vídeo, eu vou falar de um time, eu vou falar uma coisa para você. Eu acompanhei muito, não acompanhei muito esse time não, sabe? Que a maioria das vezes que eu vi esse time jogar, esse time, cara, esse time me surpreendeu muito e eliminou um time que eu gosto. Mais pra frente do vídeo eu vou falar sobre, vou falar com um pouco mais de detalhe. Eu vou falar sobre o La Coruña. Cara, o La Coruña, teve uma ascensão meteórica tão grande que eu vou falar uma coisa pra você, que ele bate de frente, não só na Espanha quanto na Champions League. O La Coruña já teve jogadores enormes, jogadores gigantescos no futebol brasileiro, que nem o Bebeto, o Mauro Silva, o. Caramba, o nome dele, o. Caraca, é o Djalminha. Que Djalminha jogou no La Coruña? Cara, é coisa de maluco que o Djalminha jogou no La Coruña. E ele teve uma ascensão meteórica, meu, gigante, cara. Eu vou falar uma coisa, quem assistiu o La Coruña no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, cara, falava assim, nossa, que time, mano, esse time era brabo demais, batia com qualquer um em Champions League, batia em qualquer um na La Liga, brigava com os grandes, brigava com o Real Madrid, brigava com o Barcelona, brigava mesmo, sabe? Tinha uma ascensão da hora. Tanto que eu me lembro que uma vez, isso daí é. Eu assisti os dois jogos e fiquei puto, falei, caramba, a Corunha é muito brabo. Isso aí foi numa Champions League, foi em 2004. O La Coruña foi e jogou contra o Milan no San Siro. E o La Coruña perdeu de 4-1 pro Milan. O Milan jogou muito essa partida aí. Aí eu pensei comigo, já era pra esse time aí, sabe? Já era, tá ligado? Aí no segundo jogo, foi na Espanha. Cara, o La Coruña jantou o Milan, cara. Jantou o Milan. Pegou o resultado de 4-1 no jogo de ida. O La Coruña pegou o jogo, jogou na lata do lixo e fez 4-0. Fez 4-0. Meu, jogando muita bola. Jogando muito, tá, sabe? Tanto que esse jogo aí eu fiquei puto pra caramba. Pensei, nossa, mano. Pô, já era, mano. Esse time aí foi. E tipo assim, tinha muita relevância nos anos 2000. Então, se eu não me engano, foi campeão uma vez da La Liga, duas vezes campeão da Supercopa da UEFA e tem uma Copa do Rei. Tem uma Copa do Rei. E tipo assim, era muito embaçado. E hoje, meu, ele tá na terceira por causa de problemas financeiros que acarretou em várias quedas, hoje está na terceira divisão do campeonato espanhol, sabe? E era um time muito relevante na época, e infelizmente aconteceu isso. Então, La Coruña, nossa, ele deixou saudade para quem gostava de ver times que pareciam não relevantes a chegar num patamar legal. O segundo clube que eu vou falar é um clube inglês, é o Leeds United. Cara, o Leeds United, ele já teve picos gigantescos, sabe? Tipo assim, de chegar a bater de frente com grandes na Europa. Meu, o Leeds, quem acompanhou o Leeds no começo dos anos 90 até 2000, até o começo dos anos 2000, sabe? Até 2002, mais ou menos. Cara, a Leeds
um time jovem, chegou a bater a semifinal da Champions League, foi eliminado pro Real Madrid na temporada 2000 e 2001. Cara, o Leeds, ele batia de frente, o Leeds é considerado um dos times grandes da Inglaterra, sabe? É um dos criadores da Premier League, um dos fundadores, quer dizer, da Premier League. E tem feitos incríveis o Leeds, cara. Só que, o Leeds, da temporada de 2001, 2002, começou a contratar errado, tá ligado? Começou a contratar errado, gastar dinheiro errado. E nessa que gastou dinheiro errado, uma hora a conta chega. E a conta chegou. Tanto que o time acumulou uns bons tempos na Championship, sabe? E conseguiu subir na temporada 2021. Ficou muito tempo na Championship, sabe? Aí subiu na temporada 2021 e hoje, atualmente. Só que essa subida não durou muito, sabe? Não durou muito. Tanto que tinha uns bons jogadores, sabe? Que fizeram até uma Premier League interessante, só que depois de 2 temporadas caiu de novo e hoje se encontra na Championship. E, cara, eu vou falar uma coisa pra você, meu. O Leeds sempre foi um. Não dá pra chamar o Leeds de pequeno, sabe? O Leeds tem muita relevância, tá ligado? Campeonato, e, tipo assim, Champions League, em campeonato inglês, ele tem muita relevância. Não dá pra chamar ele de pequeno. Só que foi se apequenando por causa de problemas financeiros, foi se apequenando ao longo do tempo. E felizmente está na Championship de novo. Mas uma hora vai subir de novo e tomara que com uma administração melhor. E o segundo lugar, o segundo lugar não, que não é ranqueamento, é uma opinião minha mesmo. Uma hora ele sobe de novo, porque o Leeds é grande pra caramba. O segundo time, ou o segundo não, o terceiro time que eu vou falar, cara, esse time aí, esse sim eu acompanhei muito, vi muito ele, eu vi muito dele jogar, que foi o Valência. Cara, o Valência nos anos 2000, meu, era outro que fazia parte da primeira prateleira da La Liga. Cara, na verdade ele é o top 3, tá ligado? E no ranking ele era o top 3 da La Liga. O time, ele ganhou dois dos campeonatos espanhóis, sabe? E bateu duas finais de Champions League. Cara, você chegar a bater duas finais de Champions League, não é pra todos, tá? Não é pra todos, sabe? E tipo assim, ele tem feitos muito interessantes na La Liga, não só na La Liga, quanto na Champions League. Eu já vi, eu via muitos jogos do Valência e ficava impressionado, meu. E hoje, tipo assim, ele perdeu esse status pro Atlético de Madrid, que na época era meio de tabela, sabe? O Atlético de Madrid, tipo assim, é grande agora. Só que antes o Atlético de Madrid era piada. Aí o que acontece? O Valência, ele brigava legal com o Barcelona, brigava com o Real Madrid. Nossa, era interessante de ver o Valência jogar, sabe? E por causa de má gestão, foi se apequenando, apesar que ele não tá da mesma forma que os dois últimos que eu falei pra vocês. Só que, pô, você bater duas finais de Champions League, e tipo assim, e hoje tá muito mal das pernas, só virou time meio de tabela, é difícil. Então, fazer o quê? Tomara que ele arruma a casinha, que é a administração, faz uma gestão melhor para voltar aos tempos de glória, porque o Valência de antes, dos anos 2000, valia a pena parar para ver jogar, porque brigava legal. O quarto time que eu vou falar, cara, esse time aí, vou falar uma coisa para você, ele me surpreendeu bastante. Me surpreendia bastante, cara. Eu via, tipo assim, a sessão dele foi nos anos 2000. Apesar que teve um pico ali depois de 2010 que, pô, foi daorinha também. O que é o Mônaco. O Mônaco da França. Cara, o Mônaco da França nos anos 2000
era muito brabo. Era muito brabo. Era um time muito forte, tá ligado? Tipo assim, o Mônaco chegou a ganhar uma Ligue 1. Não lembro o ano certinho, mas e tipo assim, ele chegou a brigar com o Real Madrid, passou o Real Madrid na verdade, eliminou o Real Madrid da Champions League na temporada 2003-2004, que fez aquela temporada que foi conhecida como o ano da zebra em 2004, sabe? Ele com detalhe, essa eliminação foi com um jogador, se eu não me engano, foi um jogador que o Real Madrid achava que ah, não vai dar muito certo aqui não. Foi e emprestou pro Mônaco, que é o Morientes, que emprestou pro Mônaco e ele acabou com o jogo, os dois jogos, o jogo de volta, no Principado de Mônaco. Meu, jogaço, foi um jogaço. Foi bom, foi da hora de se assistir. Aí o que que acontece? O Mônaco, ele chegou a bater uma final de Champions League e depois brigou para não cair. Brigou para não cair. Aí depois, na temporada seguinte, ele foi rebaixado. O, o mesmo problema de da maioria dos times que eu vou falar aqui, que é o problema financeiro, má gestão, sabe? Aí ele subiu em 2010, subiu em 2010 e começou uma ascensão da hora também, que, se eu não me engano, chegou até a semifinal da Champions League. E, cara, e foi, tipo assim, o Mônaco já teve feitos gigantescos, não só de chegar em finais, como tu revelar jogadores bons, sabe? Tipo Mbappé, o Thierry Henry, ó as duas máquinas francesas que esses caras fizeram, cara. Meu, e tem bagulho, tem feitos gigantescos, só que o Mônaco, agora ele tá sofrendo, tá mal das pernas, sabe? E era um time de relevância chegar, tá ligado? Time botar respeito em Champions League, sabe? E infelizmente se apequenou, mas acho que o Mônaco volta de novo, porque o Mônaco é um time que cai em pé, cara. É difícil o Mônaco cair e postar, tá ligado? Ele sempre cai em pé e volta de novo. Mas ele é brabo demais e eu deixo essa menção pro Mônaco. O quinto time que eu vou falar, esse eu vou falar com um pouquinho de aperto no coração, porque esse daí eu parava pra ver jogar, porque, meu Deus do céu, não só pelo fato de ter muitos craques em campo, era um time que jogava muito, velho. Ele era compacto e jogava bem pra caramba e assustava os grandes, que é o Parma. O Parma no começo dos anos 90 até 2003, mais ou menos, 2003, teve uma ascensão meteórica. Nossa, quem viu o Parma jogar, nossa, meu Deus do céu, cara. Ele tinha feitos gigantescos, sabe? Pra você ter uma ideia, ele, tipo assim, ele não tem título nacional, ele não chegou a ganhar campeonato nacional, a Série A, tá ligado? Só que ele ganhou duas Copas da Itália e bateu duas vezes a Copa da UEFA, que agora é a Europa League. Cara, se bater duas Copas da UEFA, putz, você é doido, cara. Tá maluco, mano. E tipo assim, e esse time aí que teve ascensão, a parte mais, o ápice do time, tinha craques como o Buffon, o lendário Buffon, cara. Tinha o Cannavaro, melhor, que já foi melhor do mundo na Copa de 2006, tá ligado? Jogou muita bola, sabe? Apesar que pra mim o Pirlo foi melhor, mas também tinha o Nakata, velho, o Nakata, meu, era um meia atacante bom pra caramba, porque esse japonês jogava muito, cara, meu Deus do céu, cara. E teve o centravantaço, o Crespo, sabe? O Hernan Crespo, cara. Meu, o Hernan Crespo era, meu, torcedor do Milan, que nem eu. E o torcedor da Inter, que conhece muito bem o Hernan Crespo, cara. Só é louco, brilhou demais nos dois clubes, sabe? E, cara, e tipo assim, teve uma ascensão muito boa. Até 2003. 2003 já é o começo de raspar no iceberg e afundar o navio. Que em 2003
não sei se é a patrocinadora ou se era a principal fornecedora do clube, ou se era a dona do clube, que era a Parmalat, teve uma enorme crise financeira. Tanto que o Parma teve que declarou falência e teve que ser refundado e subir de divisão em divisão, divisão em divisão. Tanto que eu acho que na próxima temporada, de 25 para 26, o Parma eu acho que volta para a Série A italiana, sabe? Só que, cara, mano, era muito feito incrível para um time ter essa queda gigantesca, sabe? Mas infelizmente acontece, é coisas do futebol e, pô, é fogo, meu. Mas eu deixo essa menção pro Parma porque eu gostava de ver o Parma jogar. Esse é algum dos clubes que teve seus momentos de glória. E que tem, eu quis deixar essa menção aí porque tem vários, sabe? Só que esses daí teve muito momentos marcantes, cara. E pelo mesmo motivo, sabe? Hoje não ocupam os mesmos tempos de glórias que tinham antes. Apesar que desses daí, os que estão mais melhorzinho assim, que não estão, ó, que bom, como tá esse time maravilhoso, tá ligado? Mas que ainda tá ainda na primeira divisão ainda, que é o Mônaco e o Valência, tá ligado? Mas capengando. Estão capengando, tá ligado? Capenga. Tipo assim, eles vendem almoço pra comer na janta, mas eu queria deixar essa menção honrosa, como vocês ficar ciente como o futebol é dinâmico, sabe? Tipo assim, antes de Manchester City, tá ligado? Chelsea, esse negócio, quem era grande eram esses times aí, tá ligado? Esses times aí que tinha ascensão na Europa, esses times que era aí que eram os queridinhos, tá ligado? No momento, sabe? E que hoje poderia estar em patamares maiores, só que não estão por mais administrações. Mas tomara que esses times encontram o norte, o rumo melhor para eles e voltam a ter os seus tempos de glória, tá ligado? Porque era gostoso de ver jogar, cara. É bom de ver jogar. E eu vou pedir o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho, notificação, sabe? Próximo vídeo. E se você tiver alguma ideia, algum clube que você curtia assistir, sabe? E que hoje não tá no mesmo patamar que antes, eu poderia ter falado do Leicester, meu, mas o tipo assim, esses times aí teve feito mais relevante do que o Leicester, apesar que o Leicester ganhou a Premier League. Tem que deixar essa menção honrosa ao Leicester também, tá ligado? Se você tiver alguma coisa, algum time assim que você gostava de ver e, pô, hoje se apequenou, deixa aí nos comentários. Tamo junto, até o próximo vídeo e falou loucos por futebol. Até mais.